Hoje eu vou tentar trazer uma técnica, uma ferramenta, uma estratégia para vocês na parte de interpretação de texto, naquela parte de interpretação de textos objetivos, né? Aqueles textos que a pergunta vem falando de acordo com o texto, de acordo com o autor, de acordo com o parágrafo 1, 2, 3, você pode interpretar o quê? Então, como que vai ficar dividido essa nossa videoaula aqui? Num primeiro momento eu vou trazer para vocês as ferramentas que eu costumo utilizar, né? Uma técnica, uma estratégia, uma pergunta, uma ferramenta que vai direcionar a sua mente, o seu pensamento, o seu raciocínio, para você buscar no texto se aquela alternativa que você está analisando está certa ou está errada de acordo com o texto. Meu nome é Douglas Lotto, sou professor de curso preparatório para concurso público, Enem e pré-vestibular há mais de 20 anos. E hoje vamos aí conversar sobre interpretação de texto, mas peço para você se inscrever aí no canal para poder acompanhar todas as postagens que eu tenho feito aí sobre concursos públicos, aulas, etc. Bom, nosso objeto de estudo aqui é as questões de interpretação de texto objetiva que caem em todas as provas de concurso público. Ponto. Vai ter lá uma, duas, até mais questões de interpretação de texto objetiva. E o que é a interpretação de texto objetiva? Você tem aquele texto, que às vezes pode ser um texto corrido, ou pode ser um texto que tem imagem e falas, tudo mais. Como, por exemplo, as tirinhas. Desse texto vai vir uma questão que vai trazer, geralmente são 5 alternativas. Aonde está errado, né? Onde uma delas está correta, num juízo de certeza sobre aquilo que foi dito no texto, e as outras 4 estão incorretas porque não trazem um juízo de certeza sobre aquilo que foi dito no texto. Tá, como assim? Me explica melhor. Para isso, a gente precisa entender uma parte teórica primeiro, que é entender o que é conteúdo implícito e conteúdo explícito. Conteúdo explícito é aquilo que foi realmente dito, né? Aquilo que está escrito no texto ou aquilo que foi falado pelo comunicador. Vou dar um exemplo. Nossa, hoje o céu está muito azul. O autor, né, do texto falou assim: nossa, o céu hoje está muito azul. Tá. Esse é o conteúdo explícito. O autor disse que o céu está muito azul. Conteúdo implícito. Conteúdo implícito é aquilo que não foi dito expressamente, né? Mas que eu posso deduzir a partir daquilo que foi dito. Seja num juízo de certeza, seja num juízo de dúvida. Num juízo de certeza, por exemplo, nossa, o céu está muito azul. Juízo de certeza. O autor está observando o céu durante o dia. Não é? Eu não posso deduzir isso a partir dessa frase, nossa, hoje o céu está muito azul, de que o autor está observando o céu durante o dia? Posso. É num juízo de certeza, não é? É. Beleza, então essa frase ela estaria correta de acordo com o texto, porque eu posso deduzir a partir de um juízo de certeza. E aí você também pode deduzir algumas outras coisas num juízo de dúvida. Como, por exemplo, o autor está observando o céu da varanda do seu apartamento. Como assim? Tem alguma coisa no texto expresso que dê para mim um juízo de certeza disso que foi afirmado? De que o autor está observando o céu da varanda da casa dele? Não. O autor só disse, nosso céu está muito azul. Ele pode estar observando da varanda? Pode. Mas ele pode estar observando do meio da rua, ele pode estar observando de uma praia, ele pode estar observando do telhado, ele pode estar observando em qualquer lugar. Mas não dá para eu ter certeza que ele está observando na varanda da casa dele. Pode ser verdade, mas como não pode ser? Por isso que é num juízo de dúvida. E é aí que vem essa diferença que aparece aqui, ó, no que vocês estão vendo aqui. Vou projetar minha tela, que o conteúdo implícito ele se divide em pressuposto e subentendido. O pressuposto, ele é aquilo que é certo, é o juízo de certeza, e o subentendido é dúvida. É o juízo de dúvida. Então, o que isso tem a ver com
nossas questões de interpretação de texto objetiva. Para você dar um salto aí na qualidade da interpretação, você tem que encontrar dentre das 5 alternativas qual é a que traz para nós um juízo de certeza, algo que foi afirmado. Por quê? Na grande maioria das questões, o que vai ser afirmado não é um conteúdo explícito, é um conteúdo implícito, que você vai ter que olhar se é certo ou se é duvidoso. A resposta vai ser o conteúdo que é certo, ou seja, aquele conteúdo que eu posso comparar com o texto original e ver se existe no texto original algo que traga para mim certeza de que o que está sendo afirmado é verdadeiro. Se não trouxer certeza, então a alternativa está errada. Porque aí é um conteúdo implícito que a gente chama de subentendido. Então, pressuposto é aquilo que traz certeza, o que traz dúvida ou o que foge é subentendido. Por quê? O subentendido está na cabeça de quem lê. Está na cabeça de quem lê. O pressuposto não. O pressuposto é uma dedução lógica daquilo que foi realmente dito no texto expresso. Então, por exemplo, quer ver como está na cabeça de quem lê? Se você tem seu namorado, sua namorada, você fala assim, eu queria muito te ver nesse final de semana. Aí a pessoa vira para você e fala assim, não, esse final de semana eu tenho compromisso. E aí você, ela afirmou, ele ou ela afirmou, esse final de semana eu tenho compromisso. Aí você pode falar, não, tudo bem. Né, do pressuposto é de que realmente ela é uma pessoa ocupada, de que ela tem uma vida social, de que etc, etc. Ou você pode ir para o subentendido e falar, ele tem outra, ela tem outro, vai me trair, oh meu Deus, acabou minha vida. Então, é juízo de certeza? Não, pode até ser verdade, mas não é juízo de certeza. Isso é um subentendido, tá na cabeça de quem interpreta e não é uma dedução lógica a partir daquilo que foi realmente dito. Vamos aplicar isso agora em texto. Vamos pegar um exemplo. Qual que é a ferramenta? É verdade, eu estou falando e esqueci de falar qual que é a ferramenta. A ferramenta, na verdade, é uma pergunta que você tem que fazer na hora que você está analisando as alternativas. Então, vai lá, analisou, leu. Você fala assim, tem alguma coisa no texto, tem alguma informação no texto que confirma isso que foi dito, essa informação que a alternativa A me trouxe? Então é isso. É possível encontrar no texto algo que me dê certeza disso que foi afirmado? Então vamos escrever, vamos tentar criar uma frase aqui, né? Ó. Há no texto algo que confirme com certeza o que foi afirmado na alternativa? Essa é a pergunta que vai direcionar o seu raciocínio para você encontrar a alternativa correta. Há no texto alguma coisa, alguma informação que confirme num juízo de certeza aquilo que foi dito pela alternativa? Se sim, aquela alternativa está correta. Se não, a alternativa não está correta. É essa que você vai marcar como errada. Vamos trazer isso para a prática. Eu trouxe aqui uma questãozinha para você, uma prova para vocês, né? Uma prova da VUNESP recente, do concurso de agente comunitário de saúde. Né? Agente comunitário de saúde, que foi agora, finalzinho de 2023. A gente fez o curso aqui no presencial pra galera, e aí estamos aí. Tem uma galera que já saiu a classificação, então tem uma galera aí que tá mandando mensagem agradecendo, porque ficou terceiro, ficou em segundo, tem uma menina que ficou em primeiro, enfim, muito legal. Enfim, feito esses parênteses, vamos lá. Tá vendo que aí a questão vem com um texto primeiro com imagem e é uma charge, né? Só que nós não vamos fazer ela, mas também se aplica a esse tipo de questão também. A lógica também é perfeitamente a mesma. Agora vamos ver esse outro texto aqui, ó, que é esse texto que fala aqui, ó, jovens dos anos 2000 têm sintomas de ansiedade e depressão mais cedo que os jovens da década de 90. Então é um texto aí com uns, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos, e aí a alternativa, a questão 3 e a questão 4 são questões de interpretação de texto sobre esse texto. No entanto que, como é que você sabe? Ele fala aqui na alternativa, na questão 3, a partir do estudo mencionado no parágrafo 1º do texto, pode-se concluir, do ponto de vista lógico, qual a conclusão que se tira daquilo que você leu no primeiro parágrafo. Estamos reformulando a pergunta.
Aí você vai buscar qual alternativa que num juízo de certeza encontra a informação no texto. Né? Aquilo que foi afirmado na alternativa encontra certeza no texto. Beleza. A 4, ó, ele fala, de acordo com o texto, é correto afirmar. Então, isso aqui é um clássico das questões de interpretação de texto objetivo, né? Vamos ler o texto, porque não tem jeito. Questão de interpretação, você tem que ler o texto. E vamos buscar as principais informações de cada parágrafo. Douglas, como é que eu faço a leitura? Tenta aplicar na sua leitura isso do mesmo jeito que nós vamos fazer aqui agora, buscando quais as informações mais importantes. Porque aí depois a gente busca nas alternativas essa correlação da certeza daquilo que foi afirmado na alternativa se encontra a informação no próprio texto. Então vamos ler o texto, eu vou projetar aqui para vocês. O texto, deixa eu aumentar, deixa eu ver se eu consigo aumentar. O texto fala assim, né? Ó, jovens dos anos 2000 têm sintomas de ansiedade e depressão mais cedo que da década de 90. Então tá vendo que ele está comparando, só pelo título ele já está trazendo para nós uma informação de uma comparação entre jovens de décadas diferentes, 2000 e 90, sobre o quê? Sobre o problema de ansiedade e depressão. Vai falar sobre ansiedade e depressão. Beleza. Aí o primeiro parágrafo que já fala da questão 3, né? Crianças e adolescentes estão apresentando sintomas de ansiedade e depressão mais cedo e com duração mais prolongada. Essa é a primeira informação importante, né? Do que há 10 anos. Então, quer dizer, os jovens da década de... Os jovens da década de 90, de 2000, nascidos na década de 2000, apresentam sintomas de depressão e ansiedade mais cedo e mais prolongado do que os jovens da década de 90. É isso que o texto está afirmando para nós aqui, né? E isso é o que revela um estudo inédito que avaliou a mudança geracional, tá vendo? Ele está sempre comparando essas duas gerações, nos transtornos mentais conduzidos por essa universidade aqui. Aí a informação mais importante, então, é essas aqui que a gente marcou. Os autores compararam dados de 2 grupos avaliados com diferença de 10 anos. Então, são 2 décadas aí. O primeiro, cerca de 10 mil indivíduos, 10 mil, então, da década de 90. Lá, ó, ano de 1991, nascidos, né, em 91 e nascidos em 92. Então, são 10 mil jovens que participaram desse primeiro grupo. E o do segundo, com 18 mil jovens nascidos entre 2000 e 2002. Beleza, a diferença entre eles é 10 anos. Perfeito. Os estudos utilizaram questionários. Então, qual foi a ferramenta de trabalho desse estudo? Questionários sobre as dificuldades e habilidades de crianças e jovens que são capazes de mapear uma série de sintomas de transtornos mentais. Então, os questionários tinham esse objetivo, mapear os sintomas. Legal. Isso inclui sentimentos como nervosismo e medo, bem como sintomas físicos, como dor de estômago. Então aqui são os sintomas. Quais são os sintomas? Se tiver alguma pergunta falando quais são os sintomas que o questionário traz, são esses aqui. As perguntas foram respondidas pelos principais cuidadores em diversos momentos da infância e do adolescente. Opa! Quem respondeu o questionário foi os próprios jovens? Não! Quem respondeu foram os cuidadores. Foi os cuidadores. Não foi o próprio jovem que respondeu. Essa é informação importantíssima. Então, como é que se deu a pesquisa? Com jovens da década de 90, jovens da década de 2000, através de questionários que fazem o mapeamento dos sintomas. E quem respondeu esses questionários? Não foi o próprio jovem. Quem respondeu foram os cuidadores desses jovens. Né? Até para não dar o viés, né? Talvez essa que é a ideia. Próximo parágrafo. Ao avaliar os 2 grupos, os pesquisadores observaram que aqueles nascidos nos anos 90 mantinham, então, ó, os mais velhos mantinham uma estabilidade emocional até depois do início, até bem depois do início da adolescência. Opa! Então, até quando os jovens mais da década de 90 mantêm estabilidade emocional? Até bem depois do início da adolescência. Então, eles começam... que a gente pode interpretar
implicitamente disso aqui? Que os sintomas de ansiedade e depressão para os jovens da década de 90 se iniciam bem depois do início da adolescência. Ó, bem depois aqui, ó, tá vendo? Ó, bem depois. Por outro lado, a geração 2000 começou a apresentar os problemas emocionais a partir dos 9 anos de idade. Então, olha a grande sacada aqui da comparação. Esse parágrafo aqui traz essa comparação de forma mais explícita. Ele fala assim, ó, ansiedade e depressão nos jovens da década de 90 começam a aparecer bem depois do início da adolescência. Ansiedade e depressão nos jovens nascidos em 2000 começam a aparecer a partir dos 9 anos de idade, com um pico por volta dos 14. Então o pico, né, o maior número está ali por volta dos 14 nesse grupo dos anos 2000. As meninas foram as mais afetadas. Por quê? Não sei. Vamos ver se o texto vai trazer o porquê que as meninas foram as mais afetadas. A gente pode tirar conclusões aqui, mas lembra, não é num juízo de certeza, porque se o texto trouxer, é num juízo de certeza. Se o texto não trouxer, é num juízo de dúvida, porque a gente está dependendo de quem está interpretando e não de quem está falando. Aí vem umas aspas aqui, porque é a fala de alguém, né? Embora os dados obtidos, o aumento dos problemas emocionais, não representem necessariamente diagnósticos de transtornos depressivos e ansiosos, então não é um diagnóstico, sem dúvida, eles sugerem que houve uma mudança nas gerações. Então essa aqui é a ideia. Ele fala, ó, não é um diagnóstico, mas mostra que entre uma geração e outra houve mudanças. Completa, né, o Fernando Asbar, coordenador do ambulatório de ansiedade na infância e adolescente da Universidade de São Paulo. Beleza, a informação, então, em principal é essa fala que dá esse argumento de autoridade aí desse coordenador da universidade. Próximo parágrafo. Vários estudos mostram um aumento nos casos de transtornos mentais após a pandemia. Opa, vem trazer após a pandemia. Principalmente por conta do isolamento. Então, ele fala assim que o isolamento social, então, é um dos responsáveis pelos transtornos de ansiedade, os transtornos mentais. Além disso, o artigo aponta fatores como... Quais os outros fatores? Então, um deles é a pandemia, isolamento. Outro, mudança no estilo de vida, uso de tecnologia, questões da imagem corporal, né? A pessoa que tem questões de estética, e pressões acadêmicas, né? Pessoas que estão estudando, a faculdade, etc., também causa aí ansiedade e depressão. Além do aumento... esse aqui também é importante, ó. Aumento das desigualdades sociais. Então, ele faz aqui uma lista de quais são os possíveis motivos do aumento dos transtornos mentais. Isolamento na pandemia, mudanças de estilo de vida, uso de tecnologia, questões da imagem, pressões acadêmicas e desigualdade social. Esses são os sintomas que o texto traz para nós. Aí é o último parágrafo. Segundo especialista, é preciso ficar atento às mudanças de comportamento que são duradouras. Não aquelas passageiras, né? Acordei num dia que eu não estou bem. Não, é se isso se prolonga no tempo. Aí, aspas de novo, que é a fala dele. Se está mais isolado, mais recluso, mais irritado, se perder interesse pelas coisas que fazia antes, ou por encontrar amigos, ou quando apresentar medos exagerados que limitam a vida social. Explica. Na dúvida, a orientação é sempre procurar ajuda especializada. Então, perfeito. Lemos o texto, encontramos quais são os pontos principais do texto, vamos para a questão. A questão 1 a 3 fala assim, a partir do mencionado no primeiro parágrafo. Vamos reler o primeiro parágrafo? Que ele fala do quê? Ele fala disso, de que o transtorno aparece mais cedo, olha lá, mais cedo com duração mais prolongada entre uma geração e outra. Vamos ver lá as alternativas. A comparação entre jovens de diferentes cidades. Parou. Vamos fazer aquela pergunta. Existe no texto alguma informação que traga para mim juízo de certeza de que a pesquisa foi feita entre jovens de diferentes cidades? Não, né? O texto não fala em nenhum momento sobre o fato da pesquisa ter feito com diferentes cidades. Pode até ser verdade, pode até ser que jovens de diferentes cidades participaram da pesquisa, mas
Nenhum momento fala que foi feito por jovens de diferentes idades. Fala que foi feito por jovens de décadas, nascidos em décadas diferentes. Então a alternativa A já está errada por isso. Não tem um juízo de certeza. E aí vamos lá. Vamos ver, só continuar para você ver como essa aqui está bem errada. Ó. No Reino Unido. Mostrou que há fatores locais que favorecem o surgimento favorecem o surgimento dos sintomas como nervosismo e medo. Existe no texto alguma informação que dê para mim, nessa alternativa, juízo de certeza de que há fatores locais que diferenciam um jovem do outro sobre transtorno? Não. Ele mostrou 6 fatores pra gente, né? O isolamento da pandemia, questão de comportamento, tecnologia, questões físicas, desigualdade social, mas não falou nada de local. Então a alternativa A está errada por causa disso. Vamos riscar a alternativa A. Vamos riscar ela inteira para garantir que ninguém vai... B. Os pesquisadores pediram para que os jovens respondessem alguns questionários. Os jovens respondessem alguns questionários. Quem foi que respondeu os questionários? Foram os cuidadores. Então, existe no texto alguma parte que dê certeza para mim de que foram os jovens que responderam? Não, o contrário. Existe no texto uma informação que me diz que não foram os jovens, que foram os cuidadores. Então, a B está errada. Tá vendo como se você fizer essa pergunta e buscar no texto a confirmação, você não erra a questão. C. A comparação entre 2 grupos de jovens nascidos em décadas diferentes. Opa, é isso que o texto está fazendo? Comparando jovens de décadas diferentes? Até aqui tudo bem, beleza. Tem a confirmação no texto? Tem. Desde o título até ao longo de todo o texto. Mostra que os de geração mais recente, ou seja, a galera dos anos 2000, apresentam dificuldades emocionais mais cedo. É verdade isso? Vamos lá? Vamos ver se existe no texto alguma coisa que confirme essa informação de que os jovens das gerações mais recentes, né, dos anos 2000, apresentam transtornos mentais mais cedos. Vamos lá. Logo no início, ó. Logo o título. Jovens dos anos 2000 têm sintomas de ansiedade e depressão mais cedo do que os de 90. Já o título já responde a nossa pergunta. Alternativa C é a alternativa correta. E o primeiro parágrafo confirma isso, né? Ele fala lá, ó, crianças e adolescentes estão apresentando sintomas de ansiedade e depressão mais cedo e com duração mais prolongada do que há 10 anos. Pronto, essa é a alternativa correta. Quer dizer, a gente viu a afirmação na C e buscou a confirmação no texto. Vamos ver a D. Os jovens nascidos nos anos 90 apresentam sintomas de sofrimento mental a partir dos 14? Vamos lá. Existe no texto alguma informação que confirme isso? Existe o contrário. Existe informação que diz que é bem depois do início da adolescência. Não fala que é a partir dos 14. Fala que é bem depois, não é? Vamos lá no texto, ó. Cadê? Aqui, ó. A avaliação dos 2 grupos, os pesquisadores observaram que aqueles nascidos em 90 mantiveram uma estabilidade emocional até bem depois do início da adolescência. Ele não fala que é 14 anos. A adolescência começa com 12, né, de acordo com o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é bem depois? Bem depois pode ser 13, 14, 15, 16. Não pode ser 16 anos bem depois do início da adolescência. Então, ou seja, pode ser com 14 anos? Pode ser com 14 anos, mas eu tenho um juízo de certeza a partir de informação do texto que foi a partir dos 14 anos? Não tenho juízo de certeza, tenho dúvida. Então não pode ser a D por isso, porque ele não é um pressuposto, ele é um subentendido. E vamos ver a E. A mudança geracional dos transtornos mentais faz com que entre os jovens, a partir de hoje, seja mais difícil diagnosticar problemas com ansiedade e depressão. Opa, desculpa, eu li errado. A mudança geracional de transtornos mentais faz com que, entre os jovens de hoje, seja mais difícil. Existe alguma
informação no texto que confirme isso que foi afirmado, de que é mais difícil diagnosticar nos jovens. Ao contrário, mostra que a pesquisa teve mais jovens recentes, né? Ó. Olha lá, 18 mil foi da geração mais recente e 10 mil foi da geração mais antiga. Então, é mais difícil diagnosticar? Ao contrário, está sendo mais fácil diagnosticar e até mapear os motivos, né? Então, não tem nenhuma alternativa, nenhuma informação no texto que diga para mim que essa informação trazida pela alternativa E tem um juízo de certeza. Entendemos a ferramenta? A ferramenta, então, na verdade, é essa estratégia de você fazer uma pergunta de confirmar no texto se existe alguma informação que traga para aquilo que foi afirmado na alternativa juízo de certeza. Você tem que buscar a certeza. Se houver dúvida, igual aconteceu, por exemplo, com a questão dos 14 anos, pode até ser verdade que na geração dos anos 90 começou com a partir dos 14, mas o texto não dá essa certeza. É uma dúvida. O texto só afirma que foi bem depois do início da adolescência. Eu sei então que foi depois dos 12 anos. Foi depois dos 12 anos. Se foi com 13, 14, bem depois, tudo bem, pode até não ser 13. Pode ser 14, mas também pode ser 15, pode ser 16, pode ser 17, porque a adolescência vai até os 18, né? Vai dos 12 até os 18 anos. Quando completa 18 anos já é vida adulta. Certo? Entendemos isso? Então, espero ter ajudado vocês. Apliquem essa ferramenta que vocês nunca mais vão errar a questão de interpretação de texto objetiva. É claro que parece demorado, e realmente é no início. E aqui nós estamos numa aula, eu tenho que parar e ficar explicando para vocês. Com o treino, você vai fazer isso cada vez mais rápido. Você vai bater o olho, você já vai buscar a certeza no texto mais rápido e já vai eliminar rapidinho, você faz as questões. Você tem que treinar para poder ganhar velocidade. É isso, espero ter ajudado vocês. Nos próximas videoaulas eu vou postando aqui. Se inscreve no canal para poder acompanhar as próximas aulas. Dá um joinha aí se gostou. E é isso. Vejo vocês em breve. Abraço.